Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Nesse episódio do Agro e Prosa, o Dr. Henrique Medeiros, especialista em agronegócio, nos fala sobre direito no agronegócio. E depois tem Leandro Barcelos, que é engenheiro agrônomo e que vai nos falar a respeito de um curso que ele elaborou que tem feito muito sucesso e que se chama A Raiz da Solução. Direito no agronegócio, com o advogado Dr. Henrique Medeiros. Um bom dia, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos falando sobre a construção de benfeitorias em imóvel rural arrendado e o direito de indenização. A legislação agrária, ao dispor sobre o direito de indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel e o seu direito de retenção, tem por objetivo proteger o arrendatário, que é a pessoa que efetivamente está produzindo na terra. Muito se discute sobre a possibilidade do direito de retenção por benfeitorias pelo contratante inadimplente, ou seja, aquele arrendatário que, apesar de ter construído benfeitorias no imóvel, não tem efetuado o pagamento dos valores do arrendamento. Pois bem, estando em atraso com sua obrigação de pagamento, poderá o proprietário do imóvel ajuizar a ação de despejo para retirar o arrendatário da área arrendada. Nesse caso, o arrendatário receberá uma comunicação judicial da existência daquela ação. E após receber essa comunicação, tem duas alternativas: pagar os valores atrasados ou então provar que esses valores já foram pagos. Não poderá, lembrem-se, alegar em sua defesa o direito de abatimento pelas benfeitorias construídas no imóvel. Apesar da inadimplência contratual não dar direito de retenção do imóvel rural pelo arrendatário, a referida inadimplência não exclui a possibilidade desse arrendatário requerer a indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel através de uma ação específica, onde deverá demonstrar a existência daquelas benfeitorias e o valor gasto para sua edificação. Ou seja, ele deverá individualizar as benfeitorias que foram por ele construídas. Portanto, na hora de celebrar seu contrato de arrendamento rural, é importante estar assessorado por um bom profissional, especialista na área contratual agrária. Isso facilitará tanto a elaboração quanto a interpretação das cláusulas contratuais e evitará prejuízos com um contrato mal elaborado. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. O meu entrevistado de hoje será Leandro Barcelos, que é engenheiro agrônomo, e o tema da nossa entrevista será A Raiz da Solução. Leandro, que prazer ter você novamente aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite novamente. Olá pessoal, olá Divino. Não, eu que agradeço demais, né, retornar ao programa, já fizemos uma vez e é um prazer enorme, né, estar conversando com parceiros, com amigos que estão realmente preocupados e trabalham no agro, né, a nossa vida é o agro. Então, é um prazer enorme estar de volta aqui, conversando contigo nesse bate-papo aí, né, e a gente aprender e ensinar, né, eu sempre falo isso, a gente está sempre aprendendo e ensinando. Então, o prazer é todo nosso e eu sou grato de coração pela oportunidade, Divino. Ô Leandro, para quem não teve a oportunidade de ouvir a outra entrevista e de te conhecer, eu gostaria que você trouxesse um pouco da sua história. Quem é você? Opa, beleza então. Bom, eu sou um engenheiro agrônomo, trabalho aqui na Bahia eu já moro na Bahia e trabalho há 16 anos, né? Sou um gerente de fazenda, hoje eu gerencio uma fazenda no Maranhão, na região de Caxias. Sou consultor também, né? Tenho umas 5 fazendas aqui que a gente trabalha na parte de consultoria presencial e ainda algumas coisas de consultoria online, além de professor aí na Raiz da Solução, né? Mas sou um gaúcho, né? 50 anos de idade, há 27 anos formado em Santa Maria, com algumas pós-graduações aí na Exalc, na FPR, né? Estamos na 4ª pós-graduação em fertilidade do solo. Então, né, uma pessoa aí que
que vive o agro desde que nasceu, a gente fala dessa maneira, né? E estamos trabalhando aí para ver se a gente consegue melhorar, né? Melhorar a vida do agricultor, melhorar a nossa vida, né? Que onde o agro vai bem, né? Eu sempre falo, Divino, que tudo vai bem. E esse é meu objetivo de profissional, meu objetivo de vida. Então, engenheiro agrônomo aí que realmente vive a profissão aí 24 horas por dia. Esse é mais ou menos um básico aí do Leandro. Leandro, parece que você já teve alguns problemas financeiros em função do clima, né? Eu gostaria que você compartilhasse um pouco com o nosso ouvinte o que aconteceu com você. Beleza, Júnior. Isso é uma parte importante da vida da gente. Hoje que a gente consegue falar até com calma, né? Porque já passou. Mas na época lá, 2005, 2006, né? A nossa famosa seca, né? Os veranicos, né? O tempo sem chuva, a estiagem, ela acabou tirando tudo que a gente tinha construído, né? Lá no Rio Grande do Sul, depois aqui na Bahia. Foi 2 anos muito difíceis, como aconteceu no sul do estado agora esse ano. Aconteceu a mesma coisa em 2005. E como nós éramos agricultores, eu já trabalhava no campo, né? E foi muito ruim aquele período, porque quando você colhe muito mal, né, as pessoas acaba perdendo muita coisa, né? Porque o agricultor está sempre investindo, ele está sempre colocando na terra, fazendo projeções, e quando vem a seca, e ela vem, né? Todo ano, assim, ou cada tempos em tempos, ela vem mais forte, ela vem mais fraca, mas aquele ano perfeito que a gente fala sempre, ele acontece a cada 10 anos, né? Falando de uma forma mais simplista. E nessa época, né, acabou que a gente perdeu muita coisa, praticamente tudo, e teve que recomeçar do zero. E eu prometi, Divino, naquela época, que eu iria estudar, que eu ia fazer de tudo na minha vida para nunca mais a gente perder por seca, né? Nós colhemos um pouco menos um ano que tem 30 dias de veranico, que é comum, 25, 30 dias, a gente não vai colher o máximo, né? Mas nós não colhermos mal quando acontecer esse tipo de situação. E naqueles anos normais e nos anos bons, a gente ter produtividades elevadas. Esse acabou sendo a linha, né? Foi o meu pensamento de vida nos últimos 15, 16 anos. E graças a Deus, agora nos últimos 4 anos, 5 anos, a gente foi desenvolvendo alguns conhecimentos, alguns passo a passo, algumas regrinhas que a gente tem que seguir aí para a gente chegar nessa estabilidade produtiva. Então, esse ano foi marcante para nós por causa disso. Leandro, é possível o produtor atingir altas produtividades sem depender muito de fatores climáticos? Essa é uma pergunta que vale milhões, né? Brincadeira. Mas, assim, eu penso muito que sim, né? Nós conseguimos chegar em manter produtividades e até altas produtividades quando o ano é ruim. Quando a gente pensa assim, o que é um veranico, quantos dias, qual que é o período que uma planta poderia suportar, né, sem ela perder todo o potencial. E hoje eu acredito, e a gente provou isso, né, hoje nós tivemos já 2 anos, na safra 2021 e agora no 21-22, de clientes nossos que mesmo com 27, 28 dias de sem chover, nós conseguimos produtividades altas, né, áreas auditadas aí, que prova isso, né. Então, aqui que é aquela história, até eu tô brincando assim, ó, nós temos que ir para a agricultura 6.0. O que é 6.0? É no ano perfeito a gente colheu 6 mil quilos por hectare, que é os 100 sacos, e naquele ano ruim, né, nós colher 60 sacos por hectare. E tem como, né, nós desenvolver, por isso que a gente fala muito da raiz, a gente vai comentar, a gente vai bater esse papo agora falando muito dela. Ali está a solução de tudo. E a gente consegue, tá? E hoje, graças a Deus, hoje nós temos provas disso, né? Não só nossa, mas alunos nossos, clientes nossos, pessoas que conversam com a gente, que também estão conseguindo chegar nessa estabilidade. Então, respondendo a pergunta, né, Divino? Sim, a gente consegue ter uma estabilidade ou até uma alta produtividade pensando num ano muito ruim. O ano muito ruim é o quê? 25, 30 dias de sol, né, assim, consecutivos, e a gente ter, né, essa produtividade que não deixa a gente sair do sistema, né, porque quando a gente colhe muito mal, a gente acaba quebrando e saindo do sistema, e agricultor, ele é um cara que
ele gosta, ele ama o que ele faz, né? E a coisa mais triste que tem é ele ter que sair da profissão que ele gosta, né? Então, né, a gente vai falar sobre isso agora no decorrer aqui e vamos explicar tudo isso aí. Mas sim, é possível a gente colher bem mesmo em ano ruim. Bom, você falou em altas produtividades e estabilidade. O que você quer dizer com altas produtividades com estabilidade produtiva? Excelente, cara, excelente. Divino, o que é alta produtividade para mim, né? A alta produtividade é você em anos, assim, bons de chuva normais, que nem, por exemplo, o Goiás passou o último ano agora, foi um ano muito bom, climaticamente falando, né? Nós colher lá seus 90 sacos, 100 sacos, né? Um ano normal, assim, eu tô falando de média. Às vezes o pessoal tem alguns lotes que consegue produtividade, o Goiás teve muito esse ano. Mas vamos pensar, você conseguir a média de fazenda acima dos 85 sacos hoje é muito possível, muito trabalhoso, muito difícil, né? Requer anos, né, de investimento, de perseverança, mas consegue se chegar aí com certeza acima dos 80 sacos de média da fazenda. E a resiliência é o quê? Né? É você, naquele ano ruim, né, aquele ano que não choveu, que deu lá 25 dias de veranico, você não baixar dos 60 sacos por hectare, que é uma produtividade que vai pagar a conta, né, do agricultor e ainda talvez sobrar um pouquinho, mas esse é um ano também que acontece a cada 10 anos, então essa resiliência você, naquele ano muito, muito ruim, você paga suas contas, se mantém na atividade e vai para o próximo, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Leandro, qual é o tripé que você prega que o produtor precisa para colher resultados impressionantes, independente de fatores externos? Porque a gente sabe que a agricultura é uma indústria a céu aberto, ele depende muito de fatores externos. Mas você tem uma teoria aí de que ele pode colher, ter bons resultados, uma boa colheita, independente desses fatores. Qual é esse tripé? Beleza. Ótima pergunta, Divino. Hoje a gente sabe que a nossa produtividade, ela está linkada ao quê? A planta, né? Óbvio, o solo e o clima, né? Tem esse triângulo aí que cerca toda a nossa produtividade. Mas tudo começa no solo, né? Porque eu sempre falo que a raiz é a boca da planta, né? E dentro do nosso palavreado aí do dia a dia, a planta ela não come, né? A planta bebe. Porque no momento que ela absorve água, ela vem com os nutrientes juntos, né? Diferente de uma pessoa lá, a planta não fica lá mastigando a terra, não. Os nutrientes eles vão para a solução do solo, que é a água, né? E a planta, ao absorver aquela água, os nutrientes vêm junto. Então, para isso, né, a gente fala assim que existe uma sequência, vamos lá, um tripé importante, né? Para nós começar a falar de a planta resistir, a ter a resiliência. E o que a gente fala isso? Tem a parte física do solo, a gente fala assim, física de solo, química de solo, biologia de solo. E até a gente fala assim, não altera essa ordem. Por que a gente fala isso? Nós temos que, a física de solo está muito ligada à compactação de solo, a ter oxigênio no solo. A planta, ela respira, né, igual a todos os seres vivos. Se não tiver oxigênio na raiz, para ela respirar aquele carboidrato, aquele açúcar que foi fabricado lá na fotossíntese, que desce via floema e vai até a raiz, se não tiver oxigênio lá, ela não tem energia e ela morre. Então, essa parte física de solo, né, está muito ligada ao impedimento físico, né, assim, a barreira para a raiz crescer, que isso importa, mas principalmente oxigênio. Eu sempre digo que oxigênio é o primeiro nutriente que um agricultor tem que comprar, Divino Ronaldo, porque se a planta não respirar, se coloca você, se a gente tiver uma situação que tem pouco oxigênio, nós estamos com o nariz trancado, a gente não desenvolve bem. A planta é do mesmo jeito, faltou oxigênio, ela não desenvolve bem. Depois a gente fala da química, né? É todos os nutrientes, a inter-relação entre eles, não só o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, né? Todos eles. Mas existe inter-relação. Uma coisa que o pessoal tem que entender, Divino, assim, no nosso dia a dia, que lá no solo, 1 mais 1 nem sempre é 2.
né? Às vezes 1 mais 1 é 3, às vezes é 0, porque os nutrientes eles interagem um com o outro, um afeta o outro na maioria das vezes, né? Então, por exemplo, lá, um potássio com magnésio. Se nós exagerarmos na dose de potássio, vai acabar inibindo a absorção de magnésio, e isso é importante nós saber. E por último, a parte biológica. Hoje a gente sabe que micro-organismos, né, bactérias, fungos, eles são assim, importantes, muito importantes no nosso dia a dia e no dia a dia da planta, né? Dentro de uma floresta, tá, a maior prova disso, né? Existe um monte de bacilos, de tricodermas, de micorrizas, né, que estão lá dentro ajudando. A planta faz simbiose, ela ajuda um micro-organismo, aquele micro-organismo ajuda a gente, né? É que nem nós aí no nosso dia a dia, a gente convive, uma pessoa ajudando a outra, ou pelo menos tinha que ser assim, né? E a planta, então, essa parte microbiológica do solo, até macrobiológica, ela é importante. Sem isso, né, as altas produtividades que a gente fala aí, lavouras acima de 90, 100 sacos, não existirão. Só tem lavoura de alto potencial produtivo onde tiver micro-organismo nesse solo. O solo é vivo, nós temos que entender isso, João, é muito importante esse recado, né? Solo, ele é vivo. E, só para uma ideia, 1 grama de solo tem mais células, né, do que o nosso corpo humano inteiro. Então nós temos que entender que se nós botar um solo sem palha, sem nada, sem, né, o sol lá, o relento, a gente não vai ter isso. Então, né, vamos falar, esse tripé aí, física de solo, química e biologia de solo, é o começo de tudo, Divino. Leandro, durante muitas décadas se deu muita importância para a física e para a química do solo. E muito recentemente é que se começou a falar da biologia do solo. E hoje se fala muito dessa biologia. Por que esse assunto ficou tão relevante? É muito importante esse assunto. Ele ficou relevante porque o pessoal começou a entender e ver no campo, né, sentir no campo, que realmente hoje as bactérias, os fungos, eles estão nos ajudando. Demorou muito tempo para acontecer isso, né, em função até de pesquisa, né, a gente não tinha muito, o próprio agricultor, ele trabalhava num sistema de plantio convencional, onde isso não sobrevive. Quando a gente revolve solo a todo momento, a gente acaba matando tudo, porque a gente expõe ao sol os organismos, né, e ninguém consegue, né, nem um ser humano, muito menos uma bactéria, viver ali na superfície do solo com um sol lá de 35 graus e um solo, né, de 50 graus, ninguém sobrevive. Mas começou a vir plantio direto, palhada, a dar condições para esses micro-organismos sobreviver. O que aconteceu? Começou a se testar, né, várias espécies, né, como a gente fala, né, cepas, né, que são indivíduos diferentes um pouco dentro de cada espécie, e começou a ver resultado de produtividade. E começou a se estudar mais. Então, nos últimos anos, foi muito importante que se surgiu aparelhos, né, microscopia, fluorescência de raio-x, que está mostrando muita coisa. A nossa querida professora Ana Primavesi, já há 50 anos atrás, tem um livro muito legal dela, que todo mundo deveria ler, todo agrônomo deveria ler, ela já falava dessa interação. Só que ela não conseguia provar porque ela não tinha mecanismo, ela não tinha aparelhos que provassem aquilo. Hoje nós temos uma análise de BioAS, que é importantíssima, desenvolvida pela Embrapa, que consegue mensurar, identificar o que tem no nosso solo. Então, o que aconteceu agora nos últimos anos? E a indústria de biológico cresce muito, muito a todo ano. O próprio agricultor dentro da fazenda está investindo em algumas biofábricas on-farms, porque realmente essa associação, né, entre micro-organismos e planta, né, essa simbiose que a gente fala, está sendo estudada e começou a aparecer os resultados e todo mundo está começando a acreditar, né, realmente nisso. Mas para isso, Divino, é muito importante o agricultor entender. Não adianta a gente comprar lá o micro-organismo, o bacillus, por exemplo, e colocar num solo que não tenha palhada, né? Ele não vai sobreviver lá. Ele não, a gente primeiro dá a condição desse solo, dá a condição de ter uma casa para esse micro-organismo. Por isso que a gente fala que física, química de solo, e daí vem a palhada, é importante, né? Nós temos que entender que uma bactéria, um fungo, é um organismo vivo. Ele não é um ser inerte que você joga lá. Então nós temos que cuidar primeiro, né, do local. É que nem nós chegar numa casa, por exemplo, e a gente ir dormir a 35 graus sem ar-condicionado, né? Isso é o plantio convencional, né? Terra nua, terra exposta, grade. Agora, quando a gente coloca palhada,
né? É como se nós colocássemos ar-condicionado dentro da nossa casa. Quem que não sabe, né, que no ar-condicionado, né, Divino, é bem melhor que no sol a relento, né? Então, a gente precisa desenvolver isso e daí sim, ir para parceria com os micro-organismos, que os resultados são muito grandes. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Hoje estamos trazendo aqui um assunto importante, um assunto bom, e esse bom do produtor ouvir, porque é o dia a dia do produtor rural. Ele entende muito essa linguagem fácil que o Leandro traz aqui. Estou conversando com o Leandro Barcelos, que é um engenheiro agrônomo daqueles que dedicou a vida ao conhecimento, mas não apenas ao conhecimento, ao compartilhamento desse conhecimento. Porque conhecimento que não é compartilhado, ele não tem validade. E é isso que o Leandro faz. Leandro, o conhecimento da fisiologia das plantas, ele é importante para o produtor? Opa, beleza. Gostei muito do teu recado, Divino. Conhecimento sem compartilhar não tem validade nada, né? Ele é nulo. Caixão não tem gaveta. Exatamente. Poxa vida, não levamos nada dessa vida, né? E a gente quer o bem de todo mundo, né? E o dinheiro, eu sempre falo, Divino, ele vem por consequência. Isso. Mas isso é um outro assunto. Então, falando, né, dessa parte da outra pergunta, que agora até me fugiu aqui. Da fisiologia, da fisiologia das plantas. Vamos lá. Eu já começo devagar de vez em quando, mas fisiologia, vamos lá. Fisiologia vegetal, né? É importantíssimo nós entender um pouquinho disso. Por quê? Ela é a cereja do bolo, eu sempre falo dessa maneira. Porque depois que você fez o solo, né, a tua parte física, química, biológica do solo, você tem que entender a planta, né? E eu costumo fazer uma analogia, Divino, é assim, quando a gente vai falar com uma pessoa que ela tem uma necessidade especial, por exemplo, que ela não escuta, ela é surda ou ela é muda, como que a gente faz para conversar com aquela pessoa, para comunicar com ela? Existe uma maneira, todo mundo consegue, quem entende de Libras, né, linguagem dos sinais, entende e se comunica com uma pessoa que não consegue ouvir ou não consegue falar. Como que nós conseguimos falar com a planta? A planta, ela fala conosco, né? Ela mostra, ela expõe os problemas dela através de sintomas. É um amarelecimento, é um encarquilhamento de uma folha, às vezes até ficar mais verde mesmo. Como que a gente entende a planta? Como é que é a nossa linguagem dos sinais para entender uma planta? É a fisiologia vegetal. Quem entende de fisiologia vegetal consegue conversar com a planta e ela te conta o que está acontecendo com ela e você toma as atitudes que precisa para ajudar ela, né? E por que é importante então a fisiologia vegetal? Eu vou citar dois ou três processos muito, muito importantes. Primeiro deles é a fotossíntese, né? O que é a fotossíntese? É pegar a planta, através desse processo fisiológico, é pegar a energia do sol, a luz do sol que vem através dos fótons, né, que vai incidir sobre a folha, ela vai captar essa energia e vai transformar em açúcar. Vamos pensar assim, que é um carboidrato. A primeira molécula provinda da fotossíntese se chama glicose, né, que todo mundo sabe aí, né, o que volta e meia a gente está com ela até alta aqui no nosso corpo, né? Então, a fotossíntese é a nossa base. E eu sempre falo assim, poxa, se tu consegue fazer uma planta que ela tenha essa maquinaria, né, essa indústria, né, da fotossíntese na folha, trabalhando 100%, a tua receita bruta, ela é muito mais alta. Depois da fotossíntese, né, vem toda a parte de gasto energético para a planta sobreviver, para ela construir toda a estrutura dela. E isso se dá através, por exemplo, da respiração. Então, a respiração vai pegar aquela energia do sol que foi acumulada, né, através da glicose, que a gente vai chamar de açúcar, ela vai degradar a mesma coisa que nós, quando a gente come, né, o nosso alimento, o nosso corpo transforma aquela energia, aquele alimento em energia, né? A planta faz do mesmo jeito. Então, como é que a gente chega assim na produtividade final? É a receita líquida, é o que ela produziu na fotossíntese, então, que seria a nossa entrada de dinheiro, vamos falar dessa forma, e o que se gastou para ela respirar e se manter. O que sobrar é a nossa produtividade no campo. Então, aonde que a gente tem que atuar? Nós temos que melhorar a planta, dar condições para que essa fotossíntese trabalhe mais, né? Vou te dar um exemplo. É a mesma coisa que nós ir lá para o sol trabalhar
4 horas sol a pino, né? A gente vai conseguir trabalhar 4 horas e vai cansar, vai se estressar e não vai conseguir trabalhar. No momento que a gente dá condição para essa planta, ela se refrigerar melhor, que isso vem através do solo, através da absorção de água. Talvez essa planta, ao invés de trabalhar 4 horas por dia, ela trabalhe 6 horas por dia. Então, a nossa receita líquida vai ser maior, porque o total que interessa para nós é o que sobra de tudo isso aí. Então, tem 2 maneiras de a gente ganhar mais dinheiro, vamos pensar dessa forma. É a gente gastar menos ou a gente produzir mais. E eu sou daqueles agrônomos que eu falo assim, Divino, a conta a gente paga com produtividade, não é só com redução de custo. Reduzir custo, às vezes, é reduzir investimento. Então, né, a fisiologia da planta é mais ou menos por aí que a gente tem que falar. Bom, o produtor pode estar, nesse momento, pensando o seguinte, é muita coisa que o Leandro falou que eu tenho que entender, e onde é que eu vou descobrir, onde é que eu vou obter todo esse conhecimento. Você tem uma solução para isso, não tem? Opa, Divino, com certeza, né? Hoje, esse bate-papo que a gente falou aqui, né, em 20 minutos, aí, 25 minutos, né, nós ficamos em torno de 100 horas aí através do nosso curso aí que a gente tem, né, a Raiz da Solução, né, que está inclusive aberta as vagas até segunda-feira. A gente fala tudo disso aí, né, excelente assunto, né, que a gente tem que trabalhar, nós temos que entender a nossa planta, é dar condição para que a nossa planta ela sobreviva e produza mais. E é isso que a gente desenvolveu ano passado, a gente já teve a primeira turma, agora, né, fizemos a segunda turma, e a gente vai lá, é lá onde a gente conversa muito, daí mais a fundo mesmo, né, todos os processos, como que a gente faz isso na prática, Divino, deixar bem claro isso. Como eu sou um gerente de fazenda, eu fui aquele cara que fui estudar, como eu falei, eu estou na 4ª pós-graduação já, não parei mais, mas eu vou no campo, né? Eu vou lá e testo aquilo, eu acho doses para cada nutriente, a gente vai, e é o que eu estou tentando incentivar todo mundo, né? As fazendas, elas têm que ser o centro de pesquisa delas dentro da fazenda, e é isso que a gente tenta dar aquela base, pelo menos, de química, física, biologia e fisiologia, né? Dentro do nosso curso aí, a Raiz da Solução, né? Onde nós temos o seu Ivan, que participa conosco já há muito tempo aí, e troca esse conhecimento junto conosco. Manda um abraço, né, pro Ivan Bruselli. O Ivan um abração. Participou da Raiz da Solução aí, elogiou demais da conta, te elogiou, falou que mudou muita coisa no conceito dele. E olha que é um cara fera, hein? É um cara bom. Esse curso seu, certeza, ele é direcionado só para o produtor rural ou ele é direcionado também para os profissionais do agronegócio e até mesmo para alunos? Alguém que está fazendo um curso aí, por exemplo, de agronomia, ele pode fazer o seu curso? Pode, Divino. Ele é direcionado para todo mundo. Esse talvez seja o grande diferencial do nosso curso, Divino. Por quê? Nós vamos na teoria, né? Tem eu, o João e o Matheus, que são mais 2 agrônomos, o João e o Matheus, que ajudam a gente. Então nós temos aulas teóricas a fundo, profundas mesmo, né, de fotossíntese, respiração, de todos lá, metabolismo de nitrogênio, metabolismo secundário, que vai muito teórico. E eu, né, pego tudo aquilo, né, toda aquela informação teórica e transformo em prática. Então o que acontece? Numa linguagem que um agrônomo vai entender, um estudante de agronomia vai entender, um agricultor entende, tanto é que mais da metade dos nossos alunos são agricultores, que às vezes tu vai falar de fotossíntese, né, fotossistema 2, fotossistema 1, mas isso aqui é loucura, não sei mais o que, não precisa ser especialista, mas tem que entender um pouquinho de onde é que está vindo, por que a energia do sol é importante, né? Então, o nosso curso a gente conseguiu transformar que todos conseguem entender e realmente lá no campo praticar. Então, um consultor de vendas, por exemplo, um vendedor, né, ele vende um determinado produto, ele tem que hoje em dia entender de todo o processo da fazenda, né? Porque como é que ele vai ajudar? O agricultor ele precisa de ajuda, ele precisa de pessoas que vão lá e pensem na fazenda dele e ajude ele. Então, hoje um agrônomo, um consultor de vendas, é interessante entender como é que maneja uma palhada de braquiária, por exemplo. Não é o que ele vende, mas hoje o agricultor ele compra confiança, né? Ele quer alguém que ajude ele no dia a dia. Então, com certeza serve para agrônomo, para gerente de fazenda, para agricultor, para estudante também, né? Com certeza vai ajudar ele no dia a dia da faculdade, a ele já se antecipar algumas coisas, né? Entender o que realmente está acontecendo no campo e duvida até ajudar o professor dele, né, com mais informações ou provocar o professor a tentar entender mais e ensinar a todos, né? Acho muito que é por bom. Aí a ideia de ver. Muito bom. Bom, eu tenho 30 segundos aqui agora, eu preciso que você diga aí o seguinte, quem tá interessado em saber mais informações, onde é que ele pode buscar essas informações a respeito da Raiz da Solução? Opa, beleza, tá. Nós temos nosso Instagram, né,
@Leandro_Solofértil. Qualquer dúvida que tiver, chama nós lá. Também tem o @Raiz da Solução 1, também é outro Instagram que pode ajudar o pessoal. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato conosco lá, né, que a gente responde. Inclusive eu respondo mesmo no meu Instagram, tudo lá, quem fala sou eu. Então a ideia é lá, vai tirar todas as dúvidas, o que precisar de valor, de tudo lá, a gente responde e explica tudo como é que funciona aí essa comunidade que a gente fala, que a gente está formando a Raiz da Solução. Leandro, a prosa foi boa demais da conta. Muito obrigado, um grande abraço para você. Bom, um grande abraço, eu que agradeço, né, Divino, mais uma oportunidade aí, pode contar comigo sempre. Pessoal do Goiás, pessoal do Rio Verde, estarei sempre à disposição nessa terra aí que me acolhe muito bem. Então, eu luto por todos. Um grande abraço, né? E que todos tenhamos um próximo ano cheio de produtividade. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.